Olá pessoal, eu sou o Marcos e essa é uma edição bárbara da Toca do Aventureiro. Estamos aqui novamente para dar nossa sequência aos contos do Robert Howard. Hoje nós vamos discutir a Cidadela Escarlate. E com a gente temos algumas caras novas e algumas caras antigas aqui na Toca do Aventureiro, não é mesmo? Vamos começar por ela, a nossa querida Cruella, prata da casa e para muitos a favorita da Toca do Aventureiro. Nossa querida Marcela Albuquerque, que também conhecida como Marcela Martelada Cruel. Nós também estamos aqui com o nosso querido fotógrafo, documentarista, jogador de RPG, Matheus Tiamat, sem parentesco com Tiamat o Dragão. E é claro, né, o nosso sensei, Denis Nishimura, o pai do imortal, falando aqui com a gente diretamente da Terra do Sol Nascente. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, se apresentem aí pra galera antes da gente começar. Vai lá, Cruella. Acabou de apresentar a gente. Então você não vai refutar nada do que eu falei. Não. Matheus. Olá pessoal, sou o Matheus Chamate, prazer estar aqui trocando essa ideia. Sou do canal D12Cast, mas no final a gente se apresenta mais direitinho aí. Prazer estar aqui conversando, vamos falar então. Denis. Bom, pessoal, mais uma vez aqui na Toca do Aventureiro, né? Sempre um prazer, né, receber esses convites aí e estar interagindo com essa gente bacana aí que fala sobre Howard, né? Falar sobre Howard é sempre muito bom. Eu sou Denis Ishimura, quero ser conhecido como o autor do Imortal, né? Por isso que a minha hashtag é Denis Nishimura o Imortal, nada a ver com a Academia Brasileira de Letras, tá? Boa. Então, pessoal, a gente tá aqui, né, mais uma vez com a nossa ediçãozinha do Conan para falar do segundo conto do Howard, A Cidadela Escarlate. E uma pessoa que eu estou muito feliz de estar aqui é a Marcela, porque ela, gente, ontem ela leu Howard pela primeira vez. E como a Marcela é bem detalhista, ela não leu só a Cidadela Escarlate, ela começou pela Fênix na Espada e ela gostou. Né, Marcela? Passa aí as suas impressões aí do que você assistiu Bom, quando eu você devo leu pela admitir primeira que vez. quando o Marcos fez esse convite para eu participar aqui, eu fiquei meio sem saber exatamente o que eu ia fazer, porque eu já conhecia, né, sobre o Conan, já tinha ouvido falar algumas coisas, mas eu nunca tinha lido. E aí, quando ele me mandou os contos para eu poder estar fazendo essa leitura, eu falei, vou ler do primeiro para eu pegar o ritmo, né? Porque às vezes eu pego direto do conto e fica passando alguma coisa. Então eu vou, pelo menos, ler o primeiro, já que é o segundo, eu vou ler o primeiro e já emendo. E eu li muito rápido e fiquei tipo assim, gente, que coisa maravilhosa. E, Matheus, e você? Como é que foi dar essa revisitada pro Howard antes da gente gravar? Tá sempre bom, né? Cada vez que eu volto a ler, eu me impressiono com essa crueza dos detalhes que ele traz, a maneira como é descrita, né? Uhum. É um texto muito vivo, né? Então, dificilmente, mesmo lendo algum conto que eu já li, dificilmente a gente lê e passa batido, assim, um pouco entediado, digamos. Não tem marasmo no texto do Howard, né? Sempre muito vivo, muito cheio de descrições Uhum. evocativas. E acho que esse também é um caso, né? Sim. E você, Denis, que eu sei que você tá muito feliz de estar lendo Howard de Cara, novo. tô feliz de estar revisitando Howard. Howard é uma coisa assim que é inigualável, né? Uhum. Ele é inigualável no nicho dele, né? Não dá pra dizer assim, ele é o melhor escritor do mundo, mas no nicho dele ele é o best. Pra mim é o best, Sim. né? E, cara, que nem, por exemplo, a Marcela leu Howard esses dias e se encantou. Eu acho que ele causa esse encantamento em todo mundo que escreve fantasia, principalmente. Só que o estilo do Howard, ele é um estilo que pode ser adaptado para qualquer gênero, né? Uhum. Essa força, essa visceralidade da narrativa dele pode ser adaptada para Sim. qualquer gênero. Então, Não, e Tanto que ele me inspira, ele é a minha grande inspiração para escrever e você vai identificar. Eu acho que vão chegar uns livros meus aí na sua casa, Marcelo, Marcos, né? é. E você vai identificar muita coisa do Howard na minha narrativa também, porque ele me inspira bastante. Legal. Eu notei algumas coisas quando eu tava relendo que
assim, fica no seu subconsciente. Eu percebi como influenciou a forma que eu escrevo. Eu não sou assim tão visceral quanto ele, né? Mas eu percebi algumas coisas. E vamos começar por uma coisa assim muito interessante. Esse dos contos do Howard, ele é o único que realmente é quase uma sequência da Fênix na Espada, né? Porque eles são muito, viu, Marcela? Os próximos são antes, são depois, não tem realmente ordem. Tirando o Hora do Dragão, né, gente? Mas ele já começa com a canção, né? O leão foi preso nas planícies, mas se ele se soltar, ele volta a matar outra vez. Cara, é muito difícil você pegar um autor que consegue escrever história e colocar música ou poemas. Cara, ele faz isso, ele parece ser tão fácil, né? Eu achei. O que vocês acharam do detalhe da canção? Porque ela ainda está dividida, né, durante os capítulos. Não, eu achei que ficou muito legal que realmente ali o pedaço da canção do poema ele encaixa com o que está por vir, né? Uhum. Igual quando começa ali, que já tá naquela batalha, que é quando ele é preso. Então, para ser sincera, eu mesmo li e falei assim, gente, se eu tivesse lido isso aqui antes, talvez eu tinha feito uma coisa parecida no meu, quando eu fui escrever. Uhum. Matheus? Não, é exatamente o que tu comentou, assim, né? É uma coisa que não é fácil de fazer, e acho que até nisso, até nesses momentos de canção, de poemas, ele também tem essa visceralidade que vocês falaram, né? Simples, mas ao mesmo tempo é direto, ele consegue em poucos trechos, em poucas frases, passar muita coisa, né? Então, Uhum. essa, por exemplo, do Leão Dominado, tudo já dá essa ideia do impacto dissecativo que a gente vai vendo aí ao longo do conto também, né? Uhum. Denise? Esse verso, né, que é colocado, que o Howard, ele, quando começou a publicar pela Weird Tales, ele já tinha isso tudo meio que pronto, né? E Uhum. ele foi só soltando aos pouquinhos, né? Porque ele ganhava dinheiro com isso. E esse verso, ele tem uma aplicação dupla nesse conto, porque quando eles falam do leão, né? Ele, enquanto rei da Aquilônia, porque o estandarte da Aquilônia é um leão, né? Sim. E depois tem a questão do próprio Conan, né? Ser tratado, tem essa imagem, essa alegoria do leão em cima dele próprio, né? Da Uhum. selvageria dele e tudo, né? Sim. E depois da canção, gente, a descrição do campo de batalha é uma das minhas favoritas. Os corpos dilacerados, eles caindo, né? Contando o que aconteceu e Conan sozinho sobre cercado pelos corpos dos inimigos e de seus cavaleiros leais que morreram, o último sobrevivente de uma batalha de 5.000, sabe? E E todos dos com medo. cavalos. E dos cavalos, Marcela e os cavalos. Gente, ela tem. Os leitores dela brincam com ela porque ela matou um cavalo, gente. Imagina no livro do Howard. Mas fala aí, Marcela, o que você achou dessa descrição? Porque ela é pra mim uma das melhores que tem. Ela já te pega. Cara, não tem brincadeira Não, aqui. eu achei uma descrição muito boa, porque além dela ser bem descritiva, acaba que ela não é grande. Ele consegue fazer uma descrição boa, só que não fica aquela coisa de 3 páginas para descrever uma coisa qualquer. E ela é muito simples, não tem aquelas palavras que você lê que você não sabe o significado. Então, Uhum. qualquer pessoa consegue pegar ali o conto e consegue ler ele de forma fluida, porque ele é muito, muito simples. Você consegue imaginar tudo que está acontecendo ali em poucas palavras. Uhum. E dá um. Isso também eu acho bem importante, porque descrever batalha é bem difícil, né? Tipo, eu gosto muito do Cornwell, por exemplo, que eu gosto das cenas de batalha dele, mas mesmo ele, de vez em quando, eu vejo que se alonga demais e que os pontos você fica um pouco confuso. Eu tenho que voltar e ler de novo um trecho para entender quem tá fazendo o quê. Uhum. E aqui o Howard não, ele consegue, como a Marcela falou, em pouco espaço te passar bem a ideia do que tá acontecendo e ao mesmo tempo em pouco espaço também passar essa crueza, essa visceralidade, né? Então Sim. é algo E bem difícil de ele, encontrar, né? e ele coloca muito também
o que o personagem está sentindo. Então, o Conan está tremendo, ele está suando frio, ele está olhando de forma austera. Então, você consegue imaginar a pressão do cenário ali. Ele está vendo todo mundo morto, você consegue entender o que ele está sentindo no meio de toda a situação. Eu acho isso legal. Eu gosto muito dessa parte psicológica dos personagens, acaba que quando o leitor ele consegue entender o que o personagem está sentindo, eu acho que ele consegue uma aproximação maior e até entender melhor como que funciona o fluxo da história. Denis? É verdade, essa questão da batalha, descrição da batalha, apesar de ela ser breve, ela é muito ampla e profunda, né? E é o que a Marcela falou, ele descreve o psicológico, né, de quem está vivenciando isso aí. O Howard, ele tem muito essa questão do usar um pouco de escatologia, né, e a força do verbo, a força da narrativa dele, né, para impressionar o leitor, né, e colocar, a gente chama isso de sinestesia, né, causar sensações através da narrativa, né, e essa sinestesia no Howard, ela é muito forte, porque lendo essa descrição da batalha, você se sente ali, sentindo o cheiro de sangue, pisando naquele sangue gosmento sobre o solo, e tem respingo de sangue nas crinas dos cavalos que estão esvoaçando. Então você sente essa sinestesia que o Howard passa em todas as descrições. Mas é uma coisa assim que não é, como a Marcela falou, nesse caso em especial, não é uma coisa muito boring, é uma coisa assim, bem dinâmica, né? Não te cansa. Sim, e, gente, e assim, o capítulo, ele é levado, a forma como ele é capturado, porque a gente vê realmente, né, quem que é o vilão, né, porque na verdade é o Zota, né, que é o feiticeiro, que é ele que tá realmente no comando ali, a forma que ele captura o Conan, né, bem vilão bigodinho, mas bem legal, como o Howard consegue usar esses clichês, né, que funcionam. Mas assim, pra mim o capítulo fecha tão bem, porque o Conan tá amarrado na viga, chegando na fortaleza do inimigo, ele pensa em tudo que ele já passou e ele ri. Ele ri da própria tragédia, né, nessa risada bárbara, e ele tá amarrado numa carruagem, cercado por inimigos, e os inimigos sentem medo da risada, porque se o leão se soltar, ele volta a matar outra vez, né? O que vocês acharam da finalização desse capítulo, assim? Porque pra mim é perfeito, cara, esse capítulo. Não, o capítulo é muito bom, eu acho que terminou de uma forma excelente. E você estava falando aí da forma com que o vilão pegou ele. Acabou que quando eu li, eu tive que ler de novo para eu ter certeza que ele tinha pegado ele daquele jeito, porque a gente vê o Conan ali, a gente fala, não, ele estraçalha, né? Toda vez que vai narrar uma pancada que ele dá, é cérebro, é voando. Então, assim, se a gente pensa, vai ser uma briga, e como é que um cara magro vai fazer isso? E ele simplesmente encosta nele e acontece. E a gente vê que o Conan, ele fica pé da vida daquilo que tem acontecido, porque o cara pegou ele de uma forma muito... Aí que tá, ele subestimou o inimigo. Sim, mas ao mesmo tempo que ele subestimou o inimigo neste momento, mas a gente vê que ele não subestima ele no restante Não, o Conan aprende a lição dele. Mas naquele momento, ele não é burro, ele é um bárbaro, mas ele não é burro. A gente vê que ele fica pensando ali, né? Ele vai digerindo as coisas que aconteceram, ele fica ali remoendo aquilo. Aí você vê toda essa parte dele pensando o que aconteceu, no que ele fez de errado, e ele tramando ali o que ele pode fazer para conseguir sair. Eu achei fantástico, porque terminou de uma forma que a gente já espera o que ele vai aprontar para sair daquela situação. A gente sabe que ele não vai simplesmente aceitar aquilo ali, ele vai fazer alguma coisa. Sim. Matheus? Concordo com isso. E outro ponto que eu também gosto muito é como ele consegue trazer um certo exotismo nos personagens, né? O feiticeiro, mais uma vez, também, como é comum também, essa aura meio mística, ao mesmo tempo ele parece sagaz, e você fica até nessa dúvida, como a Marcela falou, de como ele foi dominado, de qual é mais poderoso? Ele mas ele tem um certo ar místico, daqui a pouco ele tem algo guardado na manga, ou será que o próprio entendeu? Então fica uma certa relação interessante de personagens, parece que a qualquer momento eles vão te surpreender com algo novo, sabe? E acho que essas descrições deles também corroboram isso, né?
Denis? Cara, Soltalante é um personagem assim incrível, né? Incrível, porque o Howard ele descreve ele como um mestiço de humano e demônio, Sim, né? sim. E inclusive aquele demônio eu reli, né, eu revisitei a história em quadrinho. A história em quadrinho fica muito aquém É, do conto original, né? Mas enfim, é um lance assim bem Lovecraftiano, assim. sim. E apesar de tudo, né, cara, que nem o Howard fala que ele é um mago, um feiticeiro tão medonho, assim, tão pavoroso, que as mães de uma região lá, não sei da onde lá, contam histórias sobre ele para assustar crianças. Tipo, ele é o bicho-papão da era iboriana, Sim, mas, por né? exemplo, quando o Conan fala do que é falado sobre ele, que fala que ele arranca o couro de jovens para fazer pergaminhos, cara, a gente descobre que isso é verdade. Então, tipo, tem Lá fundamento na no frente, né? medo É das verdade. pessoas, né, gente? Isso é Né? horrível. Mas e tem um contraponto aí, né? Que É. apesar dele ser esse feiticeiro que tem uma origem muito mística, assim, né? É, ele é charlatão também ao mesmo tempo. Ah, sim. Ele é um feiticeiro, né? Que deve ter alguns poderes, mas ele usa de alguns artifícios que não tem nada a ver com magia, né? Uhum. Tanto que aquele lance do pó que ele cega o carinha lá me lembrou muito o Grande Dragão Branco, né? É, o Quando Chong-Li, que ele o joga o bolo. pozinho no Frank Dukes. Ele joga o pó. Eu falei, cara, o Chong Li deve ter pego esse pozinho lá em alguma turma da Estígia também, Boa, muito né? boa, muito boa. Então, e, gente, o capítulo 2, né, do conto, ele é um capítulo que, pra mim, ele é magistralmente só diálogos, né? Ele começa com mais um versos da Estrada dos Reis, né, a segunda parte da canção, que, cara, pra mim é uma coisa só, não dá pra ver qual parte é melhor. E aí tem o final, né? Toda a descrição do Howard da Sala do Trono, o feiticeiro botando os caras no lugar deles, mostrando quem realmente tem o poder. A gente tem mais detalhes da traição e no final a gente tem o discurso do Conan de quem realmente merece o trono. Né? O trono deve ser herdado ou conquistado com mãos banhadas em sangue, né? E aí, Marcela, que você é uma pessoa que, bom, a Marcela gosta de jogar com meio orc bárbara que dá machadada. Então eu acho que eu sei a opinião dela. Não, eu acho excelente a forma com que ele é direto, porque os caras vai conversando com ele com toda aquela pompa lá de herdade, não sei o que lá, e ele basicamente manda todo mundo a merda, sabe? Tipo assim, vocês ganharam tudo de mão beijada, alguém precisou conquistar para vocês poderem simplesmente aceitar. Eu não, eu fui lá e tomei, eu peguei o que era meu. Então, quem merece ser rei? Não, ele simplesmente acabou com o discurso deles lá. Eles vieram Uhum. todos eles lá conversando e ele simplesmente acaba com o discurso. E é isso e pronto, acabou. Não adianta eles falarem mais nada para ele que não ia mudar. O jeito que ele fala ali, você vê que eles nem continuam tentando discutir, tentando mudar. Não, A... acabou Não com a moral adianta. dos caras. Acabou com a moral dos Não, caras. é porque primeiro eles tentam fazer ele mudar de ideia. Ali eu fiquei assim, na dúvida se eles realmente deixariam ele embora. Eu tenho minhas dúvidas que eu acredito que eles não deixariam ele simplesmente ir embora se ele aceitasse. Mas a forma com que ele falou, você vê que eles tentam convencer ele no começo, mas depois do que ele responde aquilo, ninguém nem. Porque não adianta. Não, nem eles tinham argumentos para falar, para rebater ele Aham, aham. naquela posição. E sendo que ele estava na pior posição, ele estava preso, estava amarrado, e os outros não. É, Qualquer um poderia pegar ali alguma coisa e dar uma facada nele, arrancar a cabeça dele, poderia fazer qualquer coisa, mas não. Ele estava preso, estava amarrado, estava lá esturracando todo ele mundo. dominou a sala. Ele tava no Sim. comando, né? Matheus?
E o ponto dessa parte também que eu gosto é que mostra essa certa visão sobre o conquistador e conquistado que estão contando desde o início, né? E, Uhum. tipo, uma origem muito baixa lá de escravização que vai ascendendo, mas ao mesmo tempo um desprezo por essa coisa de culturas, esses reinos variados aí que o Howard vai descrevendo em outros contos, que são reinos que conquistam povos, é meio que um ciclo que vai se repetindo, mas ao mesmo tempo ele despreza essa maneira como isso acontece, né? Uhum. Sim, sim. Denis? Cara, por conta dessa lição de casa aqui, né, eu estava assistindo algumas discussões sobre esse episódio da Cidadela Escarlate, né, e tem algumas pessoas que falam, pô, cara, não era mais fácil matar o Conan, né? Mas eu acho que o Howard, né, ele naquela questão muito de observador, porque o cara ele tinha muito conhecimento de Idade Média, de táticas Uhum. militares e de política, né? Eu acho que o Howard quis colocar de uma maneira assim, tá? Que manter o Conan vivo e negociar com ele a, a, a questão do abdicar o trono pro tal de Arpelo, né? Uhum. É uma questão muito de, tipo, eles estavam muito preocupados em legitimar essa retomada do trono, porque esse tal de Arpelo, ele é descendente, né? Ele tem É, uma linha uma linha consanguínea com fraca, os mas caras lá e tem, né? tal. Então eu acho que havia uma certa preocupação em meio que não que eles se importassem com a opinião do povo, não é isso, né? Mas há uma preocupação em meio que, não, nós estamos colocando um cara aqui, porque ele, na verdade, ia ser um marionete, né? Uhum. Ele Sim, ia ser um monarca marionete, né? sim. Mas eu acho que, bom, todo mundo tem uma visão diferente a respeito desse ponto, porque não era mais fácil matar ele, né? Um inimigo tão potencialmente perigoso, né? Mas eu acho que Mas, existe essa questão do querer legitimar, né? Tipo, nós não somos usurpadores, né? Uhum. Sim, sim. e além dessa parte que eu concordo com você, também tem o fato do próprio do feiticeiro gostar de manter os inimigos dele presos. Porque a gente vê, ele manteve um cara ali 10 anos preso, esqueci o nome do Pélias. outro exemplo, Pelias. do Telias. Eu chamo de Ele Pelias. manteve, ele manteve o Telias ali por 10 anos, sendo que era, pelo que eu entendi ali, era o inimigo principal dele, como se fosse ele o inimigo dele. Ele manteve ele ali por 10 anos, sendo que seria muito mais fácil ter matado. Tanto é que no finalzinho ali ele ainda reclama, né? Que devia ter matado o cara, porque tudo começou Aham. a ter errado porque o cara estava vivo. Então eu também entendi. O que você falou, eu tinha pensado, mas não dessa forma. Agora que você falou, realmente parece muito mais. Ficou muito mais claro para mim. Mas eu também vi um pouco essa parte do cara gostar de manter os prisioneiros mesmo, para deixar eles sofrendo. Legal. Então, e agora, pessoal, a gente podia passar para a parte 3, né? Que é o Leão nos Salões do Inferno. Este é quando a gente vê o Howard mostrando nos textos dele a convivência dele com Lovecraft. Porque este capítulo é puro horror Lovecraftiano, certo? Concordo. E uma das coisas que, assim, são dois pontos que eu quero discutir com vocês para mim que são excelentes. É primeiro, ele faz uma referência ao Reinaldo da Fênix na Espada, porque na loucura ele ficou louco porque ele deixaram ele aí entrar nos salões porque ele quis. Ele voltou, ele ficou tão louco que foi aí que ele começou a escrever aquelas músicas que tinha aquele efeito sobre o povo, né? Então talvez a loucura dele contaminasse um pouco as músicas, não sei, né? E a outra coisa é, gente, a descrição da serpente, de como ela chega, é assustadora. O que vocês acham desses pontos, Marcela? Bom, para mim foi o capítulo mais demorado. Não, mas não no sentido de ter sido difícil de ler nem nada disso não. Eu achei bem fácil de ler. Eu achei que foi mais demorado por causa da tensão mesmo.
porque ele criou ali toda uma energia em cima daquele poço. Então, quando eu estava lendo, eu ia ficando agoniada. Eu parei algumas vezes de ler, porque eu ia ficando agoniada e eu parava de ler, ia beber uma água e depois eu voltava. Mas a descrição é impecável. Eu achei extremamente sinistro quando ele falou a parte do. Agora eu tô até na dúvida se foi nesse capítulo, mas eu acho que foi do sapo. Sim, sim. É porque assim, a gente tem, né, por exemplo, essa criatura, depois ou tem um monstro de D&D que é baseado nele, que é aquele que é das bocas balbuciantes. Você lembra qual que é, Sim, Matheus? eu não lembro o nome. É um cheio das Abocanhador bocas. matraqueante. Isso, é baseado nesse. Tanto Não, ele. e aí É, o sinistro é porque, igual eu falei, ele é muito bom na descrição, então ele descreve de forma breve, mas que você consegue se colocar ali no lugar. Igual ele falando do choro da mulher, a mulher chorando, então a gente cria toda aquela expectativa, meu Deus, né? Choro de mulher. E na hora que ele chega lá, é um bicho horroroso. Então, assim, foi muito massa. A cobra, para ser sincera, eu amei a descrição dela, mas ali, de tudo que ele colocou ali nesse capítulo, acho que ela foi o que menos me chamou a atenção, porque toda aquela energia que ele criou ali, né, dele descrevendo, até mesmo que o Conan tava, a hora sentindo, né? que fica sentindo, foi bem, gerou certo incômodo, mas eu falo no sentido positivo, porque eu gosto de sentir o que o personagem está sentindo. Então, se é um momento para sentir incômodo e eu estou incomodada, para mim é algo positivo. Matheus? Esse trecho eu gosto muito porque justamente acho que dá para ver claramente aí essa relação com Lovecraft, mas eu acho que o Howard eu gosto muito por isso, né? Como ele cria o clima antes de começar a descrever um monte de coisas estranhas, né? Alguns contos do Lovecraft eu não me sentia tão imerso no conto. Parece que daqui a pouco já começa uma descrição de algo estranho, uma criatura, algo assim, e eu tô meio que não impactado pelo texto. E no Howard ele vai aos poucos crescendo, aos poucos você vai começando a ficar confuso, vai sentindo que ele tá essa mistura das descrições estranhas também com sentidos confusos e meio nublados, cria todo um clima que eu acho que faz esses horrores ali Lovecraftianos, seria, né, embora seja do Howard, serem algo mais fantástico, mais místico, que eu acho que combina bem com esse universo mais de espada e feitiçaria, né? Sim. E você, Denis? Sim, e só complementando, né, o que o Matheus e a Marcela falaram aí, e você também falou, o Marcos, a narrativa do Howard, ela é tão boa que quando você começa, que ele tá ali na entrada, que o Shukeli, né, o torturador sádico, né, ele abre aquela porta, que os guardas estão ali, os guardas, quando abre aquela porta, os guardas já têm um nervosismo, quer dizer, o Howard já está preparando você para te dizendo, tem uma coisa muito sinistra lá dentro, né? E aí, quando aquele velho inimigo dele aparece também, o velho inimigo aparece, mas ele não tá tão à vontade, apesar de ele estar numa situação de superioridade ali, porque ele tá solto, com uma espada na mão, etc. Ele tá ali para um acerto de contas, mas ele não tá em paz porque ele sabe que ali dentro tem uma coisa grotesca, né? Então, eu acho que o Howard, ele soube criar toda esse preparo de narrativa para jogar a gente pros finalmente ali dentro. E ele engana a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe para onde a gente vai. Mas ele só te prepara, né? Porque ele te dá uma criatura horrenda, bem descrita. Depois ele te leva pro poço, onde o instinto do Conan te dá a sensação, você não sabe o que é, e ele corre, né? E a gente tem, né, o cara que aparece para ele, e a primeira referência que a gente tem ao passado dele como pirata, como Amura, o leão, que a gente descobre isso muito mais pra frente, que é um nome que é falado ali rapidinho, né? Num sotaque costeiro. Num sotaque costeiro, né? E mais uma vez a gente vê o perigo da serpente e o horror, porque ele se escuta ela se alimentando, ele vê o corpo, depois o corpo some, exatamente. E a gente fala, pô, legal, agora ele vai escapar. Não, o Howard gente, mas eu amo te dá a volta e
né? Eu amo como ele é curto e grosso. Ele não é aquela situação que ele coloca igual o cara chegou ali pra falar que ia matar ele e contar, meio que relembrar, tipo assim, lembra, tipo, eu que te matei. Mas ele não fica fazendo muita coisa. Ele chega lá, ele fala um pouquinho e depois a merda já acontece. Então Aham. eu acho isso muito bom. E aí a gente chega, né, naquela parte da planta, do Pelias, ou Pelias, né? Que mais uma vez é um momento muito Lovecraftiano, a forma como a planta reage, a forma instintiva que o Conan percebe que a planta é o inimigo e o cara é uma vítima, e como ele vai no instinto para soltar o cara e o cara fala: Nossa, mas o que que deu na sua cabeça pra você cortar? Ele falou: Eu aprendi há muito tempo para não deixar coisas que eu não entendo tocar a minha pele. Ele falou: Muito bem, porque se você tivesse puxado pela raiz ia dar merda, né? O que vocês acharam? Esse capítulo ele foi um pouco mais tranquilo, por mais que depois eles passam ali de novo pelo. Quer dizer, não teve nada de tranquilo para pensar nisso. Depois que eu falo que você Mas... é cruel, você tá... Não, é porque agora eu pensando melhor, não tem nada de muito tranquilo. Mas assim, eu consegui imaginar direitinho essa planta. Eu achei maravilhoso, inclusive me deu ideias. Ah, Jesus, pobre dos personagens no livro dela. Eu falei pra você que Howard, que ele mexe com quem escreve fantasia, cara. Nossa, não, eu falei pro Marcos que eu não tinha lido ainda. E eu li o primeiro, eu já mandei, eu falei, Marcos, nossa, eu gostei muito. Você não tem noção do tanto que eu gostei. E eu até cheguei pro meu marido e falei, eu acho que você vai gostar, mas ele não quis ler, eu falei, então vai cagar. Aí. Gente, Não, mas. vocês veem o marido dela? Ele é basicamente o Kratos, ela fica mandando ele cagar. Não, mas enfim, voltando ao capítulo, eu achei muito legal o capítulo como um todo, né? Aí depois ele pega o cara e eles vão tentar fugir, aí o cara já mostra ali que o cara conhece, aí o cara. Ele não se revela de uma vez, mas o próprio Conan percebe que ele é alguma coisa, É. né? Ainda mais quando ele... Então, Matheus. Não, eu acho que essa parte também ela tem outro clima, essa coisa que antes o Denis comentou que ele cria a tensão, né? O Howard vai construindo. Primeiro ele cria uma tensão, dele escreve uma cena, agora é uma cena que já fica mais dinâmica. Enquanto nas outras eram mais tranquilas, aquela coisa da confusão, os monstros estranhos, agora começa a acontecer coisas meio que mais rápidas, assim, digamos, que dá um certo dinamismo, então vira um clima mais aventuresco até de certa maneira, a impressão que eu fiquei aqui. Aquele clima de fuga, né? Isso, exato. Exatamente. E aí a gente começa a ter uma ideia da personalidade do Pelias, porque ele fala: Desculpa, eu tô acordando, papapá. Aí ele encontra o cara morto, ele ri do cara morto falando: Eu lembro quando você torturou os meus acólitos. E ele faz aquele voodoo no bicho, né? E assim, a parte que o Conan começou a perceber, falou: Eu acho que talvez eu possa estar na merda, foi quando a cobra apareceu, olhou pro cara e quando uma cobra do tamanho de um cavalo olha pra uma pessoa e aí ele fala: A cobra vê a minha essência. Eu falei: Caraca, mano, que coisa. O negócio é que a cabeça da cobra é do tamanho de um cavalo. Da cabeça do cavalo, A cabeça da cobra que é do tamanho de um cavalo. Então você pensa que eu falo assim, não, eu tô na merda, mas é melhor eu seguir o fluxo aqui, porque. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu gostei do personagem que entrou também. Eu achei ele muito legal. Não sei se ele aparece outras vezes, mas eu achei bem bacana. E você, Denis, o que você achou dessa cena da cobra se pirulitando? Cara, eu vou chamar ele de Pelias, né? Pelias, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente falou que era mais fácil matar o Conan e tal, e tinha aquela motivação, né? E complementando só o que a Marcela falou aí, realmente era como o arqui-inimigo do Soltalante, era mais fácil matar o Pelias, você concorda? Sim. Só que o que existe? Eu acho que existe uma questão muito do ele ter esse showroom Lovecraftiano ali naquele calabouço, naquela masmorra, que eu acho que são os pets dele, né? Então ele precisa alimentar esses bichos aí. Tem essa questão.
Mas uma outra questão também que eu acho que fica muito implícita é que quando você odeia muito um inimigo, olha, eu não morro de ódio por ninguém, tá? Já vou dar uma explicada aí. Mas quando você tem um inimigo que você morre de ódio dele, matar não vai ser o suficiente porque acaba muito rápido. Uhum. Chega a questão. Entendeu? Então, é o castigo mais. Eu acho que a coisa mais poderosa que você pode fazer contra um inimigo desse porte, que você odeia tanto, é condenar ele a uma eternidade de suplício. Sim. Eu acho que a questão dele com o Pelias foi essa aí, né? E uma das situações assim que, assim como o Soltalante era o bicho papão, era uma coisa horrorosa, né, que chegava ao ponto de ser comparado com o bicho papão lá da era iboriana, o Pelias, ele é tão poderoso que a aura dele manda uma coisa assim que os bichos de escama conseguem enxergar como ele realmente é, né? E na hora que ele vai lá e ele pega o Shukeli com as tripas penduradas assim, tipo, o cara se levanta e as tripas saindo pelo abdômen afora, e o cara vai lá e abre a porta. E é legal que o Conan, ele chega a cogitar em atravessar o feiticeiro com uma espada. Ele fala, cara, não, tá muito sinistro aqui, mano. Eu acho que é melhor eu decapitar esse cara aqui, entendeu? Uhum. Então, pra chegar nesse ponto, é porque realmente o cara é muito sinistro. Sim. Né? E aí a gente vê outra faceta, porque eles saem da masmorra, explica que a masmorra já existia. Explica Já que foi construído o existia, palácio, o que aconteceu, e o antigo mestre, tipo, o rei falou, não, vou construir um outro palácio, vou deixar esse negócio fechado, que tá dando muita merda. Né? Ele explica rapidinho, ele cria toda uma mitologia. E aí a gente vê o Pelias, finalmente, seda. Foi assim que me pegaram, pelas fraquezas da carne, de não sei o que. Aí ele me serve um vinho, ele falou, não, me perdoa, você é um rei, eu vou servir o vinho. E o Conan, pro essa inferno, cena é legal. ele dá um vinho pro cara e toma direto no gargalo. Pá, como eu precisava disso, depois gente. de 10 anos, gente, não dá pra julgar não, tá? Não, o Conan bebe no gargalo. No gargalo, Ah, tá. Mas uma coisa legal é assim, né? Que existe um questionamento aí, surge um questionamento na cabeça da gente. Pô, se o Pelias é aí que vem a explicação, porque se o Pelias é um cara tão poderoso assim, como é que ele foi pego pelo Sotalante, entendeu? Aí ele se auto-explica, né? Nessa situação, essa situação ele explica, olha, não, é porque eu sou fraco para bebida. Então foi no momento de pileque que ele me pegou. Porque ele mesmo fala, eu sou humano, o outro é uma cria do demônio, né? Tem aquela, né? E tem uma coisa que é fantástico, e eu acho que é em uma página que o Howard descreve tudo assim, é o Conan cogitando as estratégias que ele pode usar, que eu sei que isso é uma coisa que o Matheus gosta muito, né, Matheus? Esse vai fazer isso, esse vai fazer aquilo, eu posso contar com esse, mas se eu correr tanto, eu vou acabar matando o cavalo, e mesmo que eu chegue lá, o que eu vou fazer? Mas eu vou porque eu vou morrer do lado do meu povo, não sei o quê, né? E eu sei que isso é uma coisa que o Matheus curte muito, né, Matheus? E essa hora que a gente vê essa coisa de às vezes os personagens escritos mais rapidamente, ou numa cena mais brutal, eles parecem um pouco mais, sei lá, simplistas, de certa maneira. E nessa hora você vê não, que a mente ali divagando um monte, pensando em várias possibilidades, mostra uma capacidade mais avançada. E essa cena, justamente essa parte, eu fiquei pensando desses problemas de adaptar a literatura para outros formatos. Por exemplo, você vai fazer um filme, vai fazer um HQ. Eu fiquei imaginando como seria essa cena de mostrando, seria meio que aquela cena nublada, tipo um sonho, mostrando essa possibilidade ou outra, qual recurso teria que ser usado para descrever isso. Porque lendo é muito bom, em pouco tempo você vê vendo a mente dele maquinando ali, né? Mas um outro formato eu fiquei pensando como isso funcionaria, acho que seria mais complicado de adaptar, né? Muitas vezes eles nem adaptam, né? O personagem só faz o que ele pensou e não adapta. Mas a parte boa da literatura é justamente essa: você entrar na cabeça do personagem e entender o que está acontecendo. Sim, puta, foi assim demais essa parte, toda a maquinação dele. E a gente vê como ele é um rei, ele é um estrategista, e ele
Tem momentos que fala, ele está se importando, mesmo que ele não é a natureza dele se importar com o povo, né? E aí a gente tem o Périas falando que existem criaturas só na terra, não no mar, que estão ali, mas com as palavras certas, com a junção de estrelas certas, elas podem ser convidadas a vir até nós. E aí, nosso querido Conan pega uma carona num morcego Lovecraftiano, né? Uma criatura que quando você olha nos olhos, você vê a idade das estrelas, né, gente? Credo. Bom, você falou Ah, credo. pior do que isso é na hora que ele chega, né? Ele chega com o bicho. Sim, sim, mas Cara, já poupou vários dias de cavalgada ali, né? e aí que tá, né? Aí começa o capítulo 4, pessoal. Alguém quer falar alguma coisinha da invocação da criatura? Antes da gente passar pro capítulo 4? Só uma curiosidade aqui, o Ah, Marcos. É porque assim, eu ficava mirabolando, né? Porque eu conheci as histórias do Conan pela Espada Selvagem publicadas pela Abril, aham. né? E existem dois momentos específicos, um é aqui, tá? Nesse conto, e um outro foi uma capa de uma das espadas selvagens que tem ele se atracando com um tigre dentes de sabre, Uhum. né? Eu não É, sei se você conhece é. essa capa. Então, voltando, era só uma curiosidade que eu queria colocar aí, tá? Mas, porque Essa. essa questão de bichos, porque tem uma versão em quadrinhos, porque assim, eu revisitei esse conto, Uhum. né? E porque eu gosto de ver de ler o conto e revisitar o quadrinho, né? Sim. Porque ele dá uma complementada legal, né? Você vê as discussões pela internet também. E tem uma que é um morcego, tá? E tem uma outra que é um pterodátilo. Uhum. Ou seja, em dois momentos o Conan ele está ali interagindo com animais pré-históricos. Então isso meio que dá uma questão assim, tipo de você ficar mirabolando onde que você situa a era iboriana, entendeu? É isso uma coisa que É uma o coisa bem Howard pega, imemorial, né? né? Exatamente, exatamente, né? Essa questão do Howard, essas criaturas, eu falo, é, do Cthulhu, de Atlantis, de mitos assim que ele próprio cria, que ele pegava do Lovecraft, ele pegava a criatura do Lovecraft mesmo, eles eram amigos, né? É, deixava esse gosto de quero mais. Ele também faz uma coisa muito parecida no Vale das Mulheres Perdidas, né? Mas é um pouco invertido porque ali são sacrifícios. Mas E aí, esse ponto também é legal que o Denis trouxe, porque em várias obras o Howard traz essa mistura que se debate muito, hoje em dia a gente tem a espada e feitiçaria, o gênero um pouco mais consolidado, né? uhum, Mas muito dessa consolidação foi o próprio Howard que fez isso, né? foi. Essa mistura, porque às vezes parece que ele tem um pouco mais de idade antiga, ou era do bronze, só que ele tem uns animais estranhos. Às vezes tem até tecnologia, as armas utilizadas ali dão uma ideia de ser uma coisa meio grega, clássica, ou já Uhum. antiguidade com a Idade Média. Daqui a pouco aparecem umas criaturas ou um outro povo mais arcaico. Então, essa mistura fica interessante porque deixa realmente esse aspecto dúbio de situar, se fosse comparar com o nosso mundo, com a Terra, ele não encaixa muito bem. Então, só isso já dá essa estranheza que casa muito bem, né? Eu acho que é isso que conquista, né? E aí a gente tem, né, o Conan retornando para casa com uma caroninha. A gente descobre como as coisas rolaram na Quilônia. E mais uma vez a gente é mencionado um cara que eu gosto muito, Marcela, que é um parça dele, que eu falo que é o parça, que é o Conde Troceiro de Potain, né? Você lembra dele na Fênix na Espada, eu Sim. gosto muito dele, e mostra que, tipo, ele fez a coisa certa, vocês não me querem aqui, eu vou pegar meus homens e vou embora, mas antes eu vou enforcar o capitão dos mercenários e vocês que se ferrem, né? E mostra toda a política da Quilônia em uma página, né? E aí a gente tem essa descrição, e nós temos a chegada, o retorno de Conan e a morte do usurpador. Que eu falei, puta, a Marcela vai adorar como esse cara morre. Né? Fala aí, Marcelo. Marcela caiu. Ela saiu da reunião. Bom, gente, até a Marcela voltar, por favor.
Eu acho legal, vou comentar então rapidinho essa parte. Eu acho legal dela, comentei isso antes, que parece que cada parte do conto ele tem um aspecto diferente. E esse é interessante, essa coisa meio política, você vê enquanto tá rolando, o cara diz, não, eu posso assumir o lugar dele, né, agora, o outro, não, mas tem, entendeu? Todas as facções ali em uma página, você consegue descrever. Então, tem esse lado político que normalmente não aparece muito, né, nos trechos anteriores. E o Denis tinha comentado antes a questão ali da legitimação, que eu não tinha me ocorrido isso, mas realmente faz muito sentido, do porquê não matar o Conan. Aqui já é um pouco mais evidente, aqui a gente já começa a pensar nesse lado político. Antes lá não tinha pensado acho, na legitimação, porque está muito aquele aspecto de fantasia, da intriga entre eles, entende? Então é interessante pensar que esse conto aqui é mais um Game of Thrones do que normalmente a gente associaria aí uma era iboriana, né? Então, que mostra que, tipo assim, a cidade está dividida, tá um caos, né? O povo está sendo manipulado, mas, mais uma vez, o Conan tem os apoiadores dele, né? Porque o conselheiro dele se trancou no palácio, né? Mas, então, tá todo aquele caos, porque o Conan não tem um herdeiro, porque se ele tivesse um herdeiro, ele ia ter uns apoiadores, os barões voltaram para suas propriedades para se proteger. Cara, tipo, desmoronou assim, né? E eu acho muito legal a forma como ele estabelece o que está acontecendo na cidade. O que você achou, Denis? Então, cara, eu não quero puxar aqui um debate político, porque a nossa intenção não é essa, né? Mas pouca coisa mudou da era iboriana para cá. Com impostos muito altos, tudo muito abusivo, abuso de poder, enfim, né? Mas eu acho muito épico a questão como o Howard introduz o discurso político do Conan ali, falando que, poxa, vocês eram um bando de almofadinhas aí com uma linhagem de milênios, né? E tava todo mundo sendo explorado e hoje não tem um nobre que Levanta a maltrata mão, que ousa um levantar a súdito mão. meu, Isso mesmo. sabe? E nós cobramos impostos assim honestos, né? Porque nenhuma, eu acho que nenhuma monarquia, nenhum governo conseguiria sobreviver sem cobrar impostos, evidentemente. Mas enfim, o Howard ele consegue colocar essa narrativa na boca do Conan, né? E claro, a cerejinha do bolo é quando ele levanta o arpelo pelo pescoço e pela perna ali e joga quase 50 metros de altura, né, cara? Não foi pela perna que ele levantou, cara. E o barato da coisa né? O barato da coisa né? Que ele joga e os caras lá embaixo abrem pro cara cair, entendeu? Estapelar lá embaixo, cara. Né? Uma coisa, voltando um pouquinho lá atrás, é que aquele antigo inimigo do Conan, ele fala assim, cara, eu tô arriscando muita coisa aqui, tá? Se o Shukeli descobre que eu tô aqui barganhando com você, ele vai me pendurar pelo... Exatamente. Essa parte foi muito legal também, cara. Mas é isso aí, cara. A cerejinha do bolo do capítulo desse episódio em si, é quando ele levanta o usurpador, no caso, que vocês colocaram ele como um usurpador, mas na verdade ele é um fantoche, né? Sim, porque o Conan mesmo O verdadeiro usurpador é o feiticeiro e aquele complô que eles fizeram ali com outros nobres, né, que traíram ele, né? Que o Conan mesmo fala que assim que o cara virar as costas, ele vai se voltar contra ele, né? E a gente sabe que é isso que vai... Cara, agora fala pra mim, quem me garante que naquele trato lá no começo, quando ele falava assim, não, assina a sua abdicação ao trono aqui, que nós vamos te dar tantas rúpias, tantas não sei o que, um cavalo e vamos te escoltar até a fronteira. Quem me garante que depois dele assinar o documento, os caras não iam matar ele? Com certeza, com certeza. Não tem nem o que discutir isso, né? Poxa, voltou. Sou de Porto Alegre. Tá vendo só? Eu não sei não, mas eu acho que a Toca do Aventureiro vai virar aqui o reduto dos gaúchos. O que aconteceu? Bah. Então, Marcela, a gente só tava discutindo, né, como a chegada do Conan e como o Denis até foi legal que ele falou que pegou pelo pescoço e pela perna e jogou ele da muralha, mas não foi pela perna que ele pegou o cara e jogou da muralha, né? Não, só 36 metros, né?
É porque Marcela tava fora da live, então a gente aproveitou para se exceder um pouquinho. Aliás, como ela tava, né, vai acompanhar, então a gente meio que segurou a narrativa, né? Então, mas Entendi. eu achei que foi ótimo. Estabeleceu política, quem era leal e quem não era. Matou o cara de um jeito muito legal pra quem tá lendo, né? Que o cara se E rápido. espatifou Foi o que eu, e rápido. e foi o que eu Podia falei. implantar isso nos dias de hoje, né? Ele não amassa muito barro. Ele chega lá, pega e faz. Quando o Conan vai brigar, normalmente o vilão ali, ele dura duas frases. Duas frases é dele pegar o machado e acertar na cabeça da pessoa, jogar a pessoa, né, do alto, assim, pra ela se espatifar no chão. Então, assim, eu acho isso muito legal, de não ficar enrolando muito. Sim, e aí a gente vai para o capítulo final, né? Que é o capítulo 5, a cidade sitiada, a canção dos arqueiros e a descrição de como a cidade está resistindo, das estratégias usadas, sabe? Os caras construindo pontes com balsas, usando saporadores. Esse é o único livro que eu lembro que está mostrando o pessoal fazendo saporel. Né? As torres de sítio, os defensores com os seus escudos gastos e as suas espadas com talhos, respirando fundo, porque eles sabem que eles provavelmente não vão ver o amanhecer. Né? Ele transmite aquele desespero, a certeza dos malvados que vai ganhar e de repente, quando tudo tá para se perder, o leão da Quilônia retorna. O que vocês acharam? Marcela? Cortou. Oi, ela caiu de novo. Gente do céu, coitada. Bom, Matheus? Tá. Essa parte eu acho legal que tem aquela coisa meio de a chegada do herói, quase como o Gandalf quando chega lá no descendo a colina, sabe? Aham. Ó, acho que ela vai voltar, acho que ela pode. Bom, eu vou seguir aqui. Mas essa missão, eu acho que ele fecha bem por todos esses climas aí, então. Tinha essa coisa meio polvorosa da cidade ali, tem a morte, é a chegada dele, que é aquela coisa épica, mas ao mesmo tempo é um épico que não é tão divino assim, sabe? É uma chegada mais crua, assim. O cara, um bichão estranho, chega ali para salvar todo mundo. Então é interessante essa certa erotização dele, mas não é uma coisa tão como normalmente a gente vê o épico, né? Pelo menos a impressão que eu fiquei é essa, né? Uhum. Denis? Vou passar a palavra para Cruella. Cortou ali, né, logo no começo. Não, tá complicado aqui. A internet tá época de chuva e já viu. Uhum. Não, a hora que ele chegou. Deixa eu ver se eu tô falando da hora certa, né? A hora que ele chegou no bichão mesmo. Que ele chega Isso. Acho no. que, Não, eu achei bom a forma que descreveu, porque falou que era um pontinho preto que foi ficando maior, e de repente ficou do tamanho do morcego, e de repente já era do tamanho de um cavalo, e quando eles viram era um morcego gigante Ah, e ele estava em cima. não, Marcela, Não era essa parte. a gente tá É falando a parte que ele tá. do sítio que a cidade está sendo sitiada e aí E ele vai. chega isso. Ele vai até o feiticeiro, você fala? Não, quando os reforços chegam para salvar a cidade, que ele chega e traz o exército dele e conta que ele veio recrutando, juntando o pessoal, que o troceiro estava lá com ele e os inimigos começam a falar: "Puta, é o Conan em cima do cavalo, é o estandarte do leão". Ah, e aí o cara fala que não, que o Conan tá lá no poço, e o cara tá assim, e fica todo mundo desesperado, quer ver que o negócio tá feio. Não, eu acho que eu perdi um pouco a Uhum, coisa aqui por causa da internet. uhum. Mas não, é muito legal, porque você pensa, o bicho vai pegar e eles sabem que o bicho vai pegar. Eu acho que até nesse momento que o. É Shakar, o feiticeiro? Não, é o Ele chega. Só Ele talante. chega. Sota, é o Sota. Alante, Ele chega e fala que sente cheiro do Do outro e Pelias, né? que. Do Pélias e que deveria ter matado. Foi nesse momento aí que eu achei esse poder. Bem, essa é Cruella sendo Cruella. Cara, desculpa, de vez em quando eu fico olhando aqui que meu filho abre a porta que me dá umas piadas, né? Não É. repara não.
Então, cara, esse momento eu acho assim, eu não sei se vocês, bom, é meio complicado eu perguntar, porque senão eu vou denunciar a minha idade, né? É. Mas tinha uma época em que passavam os filmes de faroeste, em que o pessoal estava cercado pelos nativos americanos, né? Os Apaches, os Comanches e tal, não sei o Uhum, quê. E quando tudo parecia perdido, você escutava aquela corneta, uhum. né, Da tocando cavalaria. e a cavalaria chegando, né? O exército americano chegando a cavalo, né? Uhum, É meio que a sensação assim muito parecida, né? O Conan chegando com o exército, agora não mais um exército de reforço, mas um exército para retomada mesmo, uhum. né? Tanto que ele descreve a especialidade de cada guarnição ali, né? Exatamente, cara. E uma coisa que o Howard ele demonstra muito é que ele entendia de táticas militares, Uhum, né? E ele falava, cara, eles estavam atacando em forma de cunha, de uma maneira tão forte, tão incisiva ali, e tão fechadas nos flancos ali, que mesmo que tivesse fervilhando de gente em volta deles, eles não conseguiam barrar os caras, né? E uhum, aquela cunha ia adentrando e enfraquecendo, né? A guarda, né? E eles iam conseguindo minar, penetrar, né? No exército adversário. Essa parte o Howard descreve muito bem como cada guarnição reage, como tudo vai se desenrolando dentro da uhum. batalha. Eu acho que são o Howard ele põe assim o começo e o fim desse conto muito épico, né? É, Muito essa questão da batalha, e né? a gente não sabe se eles vão ganhar a batalha. Esse é a questão, né? A gente não sabe se Não, eles a vão gente ganhar a fica torcendo até o batalha. final, A né? gente fica torcendo até. Na verdade, assim, né? A gente sabe que o Conan vai dar a volta por cima lá no final. Isso aí é uma coisa que meio que tá pré-definida, mas a gente fica torcendo pra ele o conto inteiro, né? Sim, mas o Howard mesmo fala, né, que no final menos de 300 dos cavaleiros do Conan sobreviveram para se gabar das cicatrizes. Eu achei isso fantástico, né? Tipo, a gente vai pra cima mesmo. Ele, tipo, eles falaram, era que o Conan tava atacando um mar de aço, né? Sim, eu gostaria muito que o Howard tivesse meio que mostrado como que foi o desfecho dessa batalha até o último homem, ou até, sabe, mas não, porque no meio da treta ali, do furdúncio, ele começa a perseguir o feiticeiro, né? Uhum. É, Então, é que tem então fica aquela. meio que no ar, assim, né? Aham. Tipo, o Howard deixa pra gente subentender como que a batalha terminou, né? É porque mostrou até o pessoal fugindo nos barcos, né, Matheus? E tem aquela frase, né? Ele, nenhuma misericórdia eles deram e nenhuma misericórdia eles receberam, né? Que eu acho que é uma das melhores frases dessa história, Ah, né? Tem uma frase até no meio ali que eu acho que marca bem pra mim, impactou, que tá descrevendo e é algo tipo, a luta virou mortandade, ou a chacina, acho que é chacina o termo que ele usa. Acho que só nessa frase dá muita. A Então a batalha, luta virou. a batalha se tornou um massacre, né? É um massacre, é É esse o um termo, exatamente. Que eu acho massacre. que resume bem essa transição que tá no início meio que uma guerra meio de. Essa parte estratégica que o Denis falou, que dá pra ver que ele cita as formações e tal. E daqui a pouco ele diz essa frase, então a luta virou um massacre e começa essa descrição mais crua, sanguinolenta ali, até a hora da cabeça lá mesmo. Uhum. Eu, sim, mas o que eu senti falta foi assim, o Howard dá todo esse calor de batalha pra gente e não ter um arrefecimento, sabe? Ah, sim. Tipo, todo mundo contando os mortos ali, como foi ali no começo da história, uhum, sim. né? E o, Chega aquela cena pós ali que dá uma certa tranquilizada, né? O aham, fechamento. Isso, é isso que eu Aham, senti aham. falta, ah, né? Realmente ela fica meio seca, assim, né? eu ficou, ela ficou, eu achei que eu tava tão concentrado que eu nem notei isso, porque dessa parte a gente vai pra perseguição, né? Pra Sim, perseguição já final, porque, pô,
um dos inimigos é derrotado, tipo, toma uma flecha no pescoço e tem a cabeça rachada pelo próprio casco do cavalo que tá agonizando, né? O outro vai pra cima do Conan e é como a Marcela falou, né? Ele não dura 3 tapas, né? O cara taca o machado resvala no elmo dele, tira as faíscas e o Conan revida partindo quase o cara ao meio. E aí ele cortou a cabeça da cobra e a batalha se torna um massacre, né? Matheus. E aí, o que o feiticeiro faz? É lógico, ele foge, né? Ele foge e ele fugindo, a gente tem aquela coisa bem howardiana, né? Uma águia vem e atrapalha ele. A águia contra o feiticeiro. É porque o cavalo dele era um cavalo enfeitiçado também. Era um cavalo demoníaco, né? Pra mim a impressão que tem é que era um cavalo demoníaco, que fala que não era natural, né, Matheus? Eu não tinha entendido isso, cavalo. Eu achei que era algo meio só, sei lá, passando uma estranheza, mas não necessariamente era um cavalo que tinha algo de diferente. Agora Era que tipo falaram, eu fiquei meio um cavalo de instigado. jockey, né? Não, mas a minha. Era o cavalo Eu não sei, demoníaco, né? ele te A minha, tomava anabolizante. isso, não, a minha interpretação foi essa, que era uma coisa assim, meio que um cavalo demoníaco mesmo, que quanto mais você corresse, você não conseguiria alcançar ele, e ele ia cada vez mais aumentando a distância, né? Uhum. Por isso que houve, acho que a intervenção do Pelias, né? É, então, Faz sentido realmente. né? A gente tá falando da perseguição, Marcela, e da águia, né? Porque Tá, eu e o Denis tivemos a impressão que o cavalo que o mago estava usando era um cavalo demoníaco, uma criatura não natural. O Matheus falou que ele não percebeu tanto assim, né? não, eu não tinha percebido, não. Não tinha. Você Mas, que é o especialista em matar cavalo, não percebeu isso? não, não. Então, mas vamos falar, gente, da parte que a Marcela me Os mandou cabos. mensagem que ela falou, é a parte que eu mais gostei, certo? Que mais uma vez o Conan provou, primeiro, como foi falado antes, ele é meio charlatão, que quando ele ataca o Conan, não sei se vocês tiveram impressão, mas ele jogou 2 granadas no Conan, né? Que ele viu faíscas na mão do cara, o cara arremessou uns objetos, os objetos explodiram. Falei, é uma granada, é alguma coisa alquímica, né? E quando foi no pau a pau, como o Conan fala, nenhum feiticeiro resiste a 1,5 metro de aço dentro dele, né? Não, mas ele não tinha nem. Ele age dessas outras formas justamente porque ele não aguenta Sim. o corpo a corpo ali. E a gente tem o final. O Conan corta a cabeça do cara, a águia vem, leva a cabeça dando uma risada monstruosa. Rindo, ou E, seja, achando bom. e tem aquele finalzinho meio Scooby-Doo, porque o mago levanta e vai correndo atrás. E o Conan fala: a maldição por eu me envolver com esses magos que eu nunca mais quero encontrar esse cara de novo. Nem o Pelias. É, Não, eu achei o máximo de como terminou justamente por causa disso, porque aconteceu tudo o que aconteceu no conto inteiro, e no final é ele amaldiçoando desse tipo de gente entrar na vida dele. Assim, e é isso. A Marcela gostou do final. Eu achei o final maravilhoso. Porque é bem conesco assim. Porque, cara, metade das histórias acabam assim, Marcela. Eu acho bom você se acostumar. Denis? foi tipo, morreu quase todo mundo e no final acaba com a piada. O Matheus falou sobre essa parte, Matheus? Eu comentei antes quando a gente estava falando da batalha, essa hora da cabeça que eu acho meio. É meio bizonha a cena, tem essa coisa estranha mesmo que acontece, porque é muito inesperado, né? Tá acontecendo, sim. escreve ali, você acha que tá, agora vai continuar e aí meio que acaba, assim. Eu acho... uma coisa que eu penso, assim, que de repente o Howard estava querendo trazer esse vilão lá na frente, então ele preparou o terreno com esse final meio que insólito, sabe? Sim. Porque se vocês repararem, tem um diálogo dele antes da morte, que ele fala que, tipo, não adianta você me cortar em pedaços, porque os pedaços da minha carne vão se juntar e eu vou te assombrar até o resto da sua existência, né? É um lance meio assim. Então, eu acho que o Howard meio que estava pensando, quem sabe lá na frente eu resgato esse cara. Tipo, assim,
ele volta numa outra história, dizendo que ele achou a cabeça dele no topo de uma montanha, não sei aonde, sabe assim? Eu acho que esse final meio que era um gancho já para, de Uhum. repente, pensando já na possibilidade de trazer esse vilão amanhã ou depois, né? Aí, nesse momento que você falou, né, que ele falou que poderia cortar ele, que ele ia voltar aos pedaços, ia assombrar ele, aí eu criei expectativas. Aí eu pensei, nossa, agora o Conan vai cortar ele em pedacinho e vai espalhar pelo mundo, que aí o cara não consegue se juntar mais. E aí simplesmente chega uma águia, cata a cabeça do cara e sai levando, e ele sai correndo atrás da Não, é muito cabeça. Eu hilário, né? fiquei, O cara sair correndo atrás da É, cabeça, então, né? mostra esse humor sombrio que o Howard tem, porque é muito engraçado, porque até o Conan fica sem reação, entendeu? vou terminar o serviço. Não, deixa ele Não, lá, né? mas Porque vocês não acham que de repente podia ser um gancho para esse vilão voltar amanhã ou depois? Cara, sendo o Howard, eu não sei, porque como a gente falou no vídeo anterior, quando o Howard vai escrever A Hora do Dragão, ele recicla muita coisa. Você vê que tem momentos da Hum, Cidadela Escarlate no Hora do Dragão, a hora que vocês forem ler, né? Então, cara, eu acho que eu não tento nem imaginar o que. Porque, como você falou, Denis, da última vez, né? Que nem o Howard colocava mulheres sensuais, artes sensuais, porque pagava mais, né? sim, sim. Então, ele deixar os ganchos assim é uma possibilidade, porque, por exemplo, ele escreveu A Fênix na Espada e aí ele fez o Cidadela Escarlate, que é a única que é realmente sequencial do Conan, né? Depois a gente tem uma das histórias mais Lovecraftianas, que é a próxima, que é a Torre do Elefante, né? E eu acho que uma que a Marcela vai gostar muito, que eu tenho certeza que ela vai gostar, que ela vai se inspirar, é uma das nossas favoritas, que é a Rainha da Costa Negra, né? Porque é onde o Conan ai, dá conhece até o medo. amor da vida dele. Que todo mundo concorda aí com isso, certo, gente? Também acho. Belite foi o amor da vida do Conan, uma coisa que ele nunca superou, nunca superará, né? E o Howard é legal porque ele é tão inspirador e ele tem uma gama tão ampla de possibilidades que, em cima de cada conto, em cima de cada história, os roteiristas dos quadrinhos criaram outras coisas paralelas, Uhum. extensões e tudo, né? E ficou muito rico. A Rainha da Costa Negra mesmo, que é um pequeno apanhado de capítulos ali, se tornou uma saga épica nos quadrinhos, né? Porque fala que ele passa anos com ela, né? E É, então aqueles anos o pessoal aproveitou para e fazer. eles fizeram um regaço juntos, Nossa, né? fizeram. Muitas vezes. A gente até teve uma história que a gente descobriu porque ele era chamado de Amiral Leão, porque ele matou um cara que era basicamente o Tarzan que controlava leões. E pronto, eu virei o cara, né? Eu matei o cara, eu virei o cara. Mas isso é pano para muita manga, né? Gente, vamos dar as nossas considerações finais aí na história, no capítulo. Cruella? Começando comigo. É. Bom, como eu já tinha dito aqui, né, foi o meu primeiro contato com o Conan e eu já sei que não vai ser o último porque eu fiquei apaixonada e eu gostei de verdade, eu gostei muito. Me surpreendeu. Eu imaginei que eu fosse gostar, mas não da forma que eu gostei. Se eu não tivesse começado a ler de noite, eu tinha lido até de madrugada. Se eu não tivesse que acordar cedo hoje, eu tinha lido até de madrugada. Porque foi muito gostoso de ler. Pretendo procurar os quadrinhos também agora, porque uma coisa puxa a outra. Uhum. E é isso. O conto em si foi ótimo. Eu gostei muito do primeiro que o Marcos tinha recomendado eu ler primeiro. Eu gostei muito dele também, mas esse eu achei ele com mais ação. A parte psicológica também eu achei que apresentou ele melhor. Então eu achei que foi um conto completo. É uma história pequena, mas você consegue encontrar um pouquinho de tudo ali. Matheus? Isso aí, concordo. Eu acho que esse dos contos que eu me recordo, assim, que eu li dele, eu acho que ele é um dos mais versáteis, assim, que ele vai oscilando, cada parte é praticamente um estilo diferente ali, mas tudo casa muito bem, né? É um conto bem variado, gosto bastante. Eu não me lembrava de vários trechos, assim, eu tinha só uma impressão geral de algumas coisas. Lendo agora, fiquei com essa impressão de que ele é até mais estruturadinho até do que eu lembrava. Eu gosto bastante e acho interessante deste conto
em si esse desenvolvimento, esse pensamento assim do Conan enquanto alguém. Cara, isso que eu lembro dessa origem dele, de como agora que ele está visto como alguém poderoso, alguém que toma decisão, esse pensamento político, esse lado estratégico dele, ele está muito mais desenvolvido do que a gente normalmente pensaria em alguns contos e que ele está muito dentro de um contexto específico, sabe? O outro conto é sobre isso. Aqui a gente consegue ver essas várias nuances deles, então acho que é um conto muito bom para quem quer ver realmente a dimensão mais profunda, conta um personagem mais complexo e bem desenvolvido, né? Para quem vai ter um primeiro contato, eu acho que é um bom conto para isso, né? E aí, Denis? Cara, eu fico imaginando como a Weird Tales, né, seria legal se republicassem essa revista no Brasil, porque ia ser um trabalho antológico maravilhoso, porque tem Howard, tem Lovecraft, tem outros autores ali, e uma riqueza de tanta coisa bacana que a gente poderia estar conhecendo, né? Eu acho que deve ser um pesadelo de direitos autorais. Mas você já imaginou quão maravilhoso seria o pessoal lançar Weird Tales no Brasil, cara? Seria fantástico, né? Seria fantástico, né? E a proposta da Weird Tales é justamente essa, é impressionar e causar estranhamento nos leitores, né? E o Howard, com esse conto, com essa história, ele trabalha bem a questão da espada e feitiçaria, né? E a questão do barbarismo, que é a questão daquelas batalhas épicas com muito sangue, com muita brutalidade, né? É uma coisa muito Howard isso. E eu acho que vem de encontro à proposta da Weird Tales, né? Sim, e tanto que, por exemplo, Cidadela Escarlate, ela não estava na capa da Weird Tales. A capa da Weird Tales era o Bucaneiro de Vênus, tá? Dessa vez, porque na primeira Fênix na Espada estava na capa, mas dessa vez foi o Bucaneiro de Vênus, né? E aqui nessa edição acaba com a cena, com a parte que a Marcela mais gosta de mostrar aqui, que é a águia levando a cabecinha, ó. Então, gente, mas para finalizar... Cara, o sonho da minha vida é escrever uma fanfic com uma história do Conan, cara. Por que você não escreve, cara? Apesar que uma fanfic sua deve ter umas 300 páginas, né? Pô, o Imortal passou de 800. Não, 712. 712, perdão, quase 800. Então, mas as minhas considerações finais, pessoal, mais uma vez eu senti muito na batalha final o Alexandre, né, contra o nossa, esqueci o nome do rei da Babilônia, o gente do céu, da Quilônia. Não, da Babilônia, Alexandre o Grande contra o nossa, me ajuda aí, Matheus. Me ajuda aí, Matheus. Ciro. Acho que você tá falando da batalha contra o Ciro, isso? Ciro não. Grande. Isso, não, era o Círio? Não era o Círio. Era outro, que eu senti muito aquilo, a carga de cavalaria quebrando as fileiras, né? E eu acho que ele deve ter feito pesquisas absurdas para conseguir essas estratégias. E eu estou muito feliz assim que vocês puderam participar, que eu sei que o Matheus, bom, o Denis eu sei que ele ama Howard, o Matheus eu sei que ele estava empolgado, né? E a Marcela eu estou muito feliz por ter a perspectiva dela como autora e como fã. Eu tô felizão agora. pra caramba que uma mulher esteja curtindo Howard, cara. Então. Ela é a segunda mulher que eu conheço que curte Howard, né? A primeira é a Tatiana Feltrin. Uhum. Eu não conheço ninguém que leia Howard além delas duas, cara. Então não sabe o que estão perdendo, né? Eu falei com um amigo meu que ele é mestre de RPG, né? Que eu tava lendo, que eu tinha lido o Conan ontem. Aí eu perguntei se ele gostava, aí ele, não gosto de jogar de bárbaro. Aí, só que eu só jogo de bárbaro praticamente. Eu falei, eu achei o máximo, uma hora que ele mete o machadão e só sai cérebro, assim, ó. Então, e pessoal, pra quem não sabe, né, a personagem no meu conto, Marcela Martelada Cruel, é baseada na Marcela, da personalidade dela e como ela joga. Né? Isso que eu passei um pano porque ela brigou comigo. Ela falou: como é que você faz uma humana guerreira? Ela tinha que ser meio orc, bárbara com machado. Ela tava brigando comigo, com a minha personagem. Não, eu não disse que ela tinha que ser meio orc. Eu disse que pra mim ela era mais bárbara do que guerreira. E você temou, mas pra mim ela continua sendo bárbara.
Senhores, leiam o conto e depois vocês decidam o que que ela é, entendeu? Bárbara. É Bárbara. Não, mas, Eu li, posso cara, dizer, né? vamos fazer o seu jabá aqui, né? O conto, É, o seu conto tá lá na Amazon, tá na não é Amazon, tá isso? na Amazon. A Faca é a Tempestade, Isso mesmo. Marcela é a né? tempestade. Com Tá lá na personagens Amazon maravilhosos. lá, né? Pro pessoal baixar aí, né? E acompanhar a Toca do Aventureiro, que tá tendo bastante papo legal sobre Conteúdo Howard. bacana. Então, É. e eu posso dizer que a personagem da Marcela vai voltar, mas ela não é protagonista, gente. Tá bom? Como é que fala? Os protagonistas são chatos. Aham. Mas Tô brincando. é- Mas o livro mas do Marco é eu excelente. posso prometer que teve uma luta que foi inspirada em Marine versus China no Cavaleiros do Zodíaco, porque só porque ela não é protagonista não quer dizer que ela não pode dar porrada, né, gente? Não, e aqui no canal da Toca do Aventureiro tem o vídeo de vocês interpretando esse conto, né? Sim, e a Marcela está interpretando a Marcela, gente, com o sotaque mineiro que eu coloquei no texto. Não, Não, foi show, porque sotaque jeca. dá a impressão assim que você tá escutando uma história Olha lá. produzida assim lá na televisão, né? Aê, Uma Matheus, coisa assim valeu. meio, Não só o sabe, Não, mas pessoal foi, que tá no foi bacana. muito legal. Aí, ó. Leiam lá, leiam lá. Gente, Tá tá meu muito Kindle tá legal o aqui conto. também. Você lê rapidinho, é gostosinho, vai querer mais. É, o pessoal tá me pedindo mais, né? Ai, lógico, ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu estou tentando, Eu pessoal. quero mais pelos personagens e mais pela cidade também. Gostei muito da descrição da cidade. Então, a cidade, ela é, na verdade, Gente, ficou muito bom. ela tem alguns momentos ali, viu, Matheus? Mas ela é mais um ponto de referência, né? Não, mano, mas o próximo não vai ser, vai desenvolver mais. Vamos trabalhar. Então, agora que eu vou trabalhar, né? Já tem muita coisa para trabalhar, mas eu vou fazer isso. Obrigado, pessoal, por participarem. Alguém quer mandar mais algum recado, falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria só esse comentário antes, o Denis falou isso aí da Weird Tales poder vir para o Brasil, sem dúvida eu gostaria, e acho que poderia ser mais difícil ainda, né? Mas seria legal outras obras do Howard que nem saíram, por exemplo, acho que é a Oriental Tales, não lembro, aquela que saiu, Blood of Belshazzar, eu gosto muito desse conto. Uhum. São outros contos dele que não são sobre Conan, sobre outros, Sobre o que é muito Cormac. difícil no Brasil, É né? o Cormac. Isso, exatamente. Cara, Exatamente. o Cormac ele é basicamente o Conan cruzado, né? Exato. São maravilhosos as do Cormac. Eu acho que a Pipoca Nankin tá trabalhando em alguma coisa para lançar essa parte, né? Mas e também tem os contos dele que são maravilhosos, são as histórias de pirata que não fizeram sucesso e são excelentes. E para quem gosta, as de faroeste, de box dele são muito boas. As de box dele são muito intensas, cara. É como se você tivesse. Ele tivesse romantizando. Ele inventou o rock antes do rock. E Né? com essa história ele fez a Anaconda antes do cinema fazer a Anaconda. Ele fez né? Anaconda de fazer Anaconda, boa. Boa, muito boa. Ele inventou muita. Que tem muita coisa que o pessoal fala, mas isso é clichê. Na verdade, ele fez a primeira vez, então não é o clichê. Né? Não sei se Pioneiro. vocês concordam comigo. Mas acho que é isso, galera. Muito obrigado por participar. Pessoal, próxima vez nós vamos falar da Torre do Elefante, né? E eu gostaria de agradecer a todos. Nosso querido Denis Nishimura, o imortal. Matheus Tiamat, sem parentesco com o Tiamat o dragão. Ó, o Denis também tá com o dele. Ele Vamos também botar tá. aqui. Ó, E, pessoal, leiam. e aqui a nossa querida Marcela Albuquerque, também conhecida como Marcela Martelada Cruel, escolhida do Trovão, né? Que terão mais coisas sobre ela aí na frente, a sua parceira Anne Faca Ligeira. Né? Então, pessoal, muito obrigado por participar. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a Obrigado, tchau, próxima. tchau.